E o quadro Conheça Seus Direitos de hoje discute um problema de muitas famílias que compram imóvel na planta, o atraso na entrega da obra. A gente volta a falar com o Marco Aurélio Melo sobre o que essas famílias, na verdade, devem fazer para evitar esse problema, que são muitos, hein, Aurélio? São sim, Juliana, e são frequentes, mais frequentes do que muita gente pensa, por isso há muita reclamação no PROCON com relação exatamente a isso, ao atraso na entrega da obra, né? A promessa é feita, um cronograma é feito, mas não é cumprido. Um assunto, claro, para Rodrigo Cunha, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, Rodrigo, obrigado mais uma vez por sua participação. Exatamente o que fazer para evitar esse problema? Bem, Aurélio, o sonho da casa própria é aquilo que todo mundo almeja, mas muitas vezes esse sonho ele acaba realmente virando um pesadelo. É comum as pessoas procurarem o PROCON, principalmente casais jovens, dizendo que casaram há pouco tempo, que estavam aguardando o apartamento para sair da casa da sogra e ir para a casa própria. Situações realmente de pessoas que confiam demais nas construtoras e não tomam alguns cuidados. Então o consumidor, essa é a principal dica, ele deve sempre pegar referências da construtora. Ele não acreditar apenas em tudo aquilo que é visto através de uma publicidade. Inclusive hoje aqui no nosso estado nós estamos tendo um fenômeno que não existia antes, que são grandes empresas nacionais vindo para o estado de Alagoas e muitas vezes o consumidor nunca viu um prédio construído dessas construtoras, mas através de uma publicidade muito bem feita, ele acaba sendo seduzido. E o PROCON já está atento porque essas grandes construtoras que estão chegando aqui trazem consigo muitas reclamações de outros estados, situações realmente caóticas. Então, existe algum site, alguma forma de obter então essas informações com relação a essas construtoras, se elas não tiverem empreendimento ainda na cidade? Sim, o PROCON aqui em Alagoas ele tem um registro das reclamações realizadas aqui no estado, mas como essas outras construtoras que não são do estado, o consumidor também tem como ter essas informações. Além de individualmente, através de cada estado, do site do PROCON de cada estado, ele pode ir aos sites de reclamações. Existem grandes sites de reclamações através que o consumidor consegue expor a sua insatisfação através desse site. O Reclame Aqui é uma das referências que o consumidor, colocando o nome da empresa, com certeza vai ter uma grande surpresa, porque são inúmeros os casos. Então, nessas situações, além de saber quais são os outros prédios construídos, de preferência visitar, buscar algum conhecido ou tentar falar com algum morador para saber como foi essa entrega, se foi feita no prazo, se não. Procurar também o PROCON, como eu falei aqui, o PROCON tem essas informações, acontece alguns casos que o PROCON sempre está divulgando, como também o consumidor que não tiver entregue naquele prazo, é essa postura que nós temos que ter. O consumidor alagoano ele é muito passivo. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Ele espera muitas vezes 1 ano, 2 anos após o prazo ter terminado do contrato para fazer uma reclamação. Então a principal dica do PROCON é, se extrapolou o prazo de entrega, o consumidor não espere mais, já formalize, seja extrajudicialmente, por escrito, através de uma correspondência em 2 vias para que a empresa responda, para que assim ele já possa estar documentado. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio. Juliana? Bom dia, Rodrigo. Já que a gente está falando sobre comprar imóvel na planta, eu acho muito importante a gente alertar também as pessoas que estão comprando imóveis a importância de ler o contrato, de prestar atenção em cada cláusula e talvez até levá-lo para algum advogado, para que esse advogado analise direitinho, para que mais na frente você possa cobrar, você tenha direito e saiba exatamente o que você está comprando, não é mesmo? Bom dia, Juliana. Muito boa a sua colocação. Quando se trata de um imóvel, muitas vezes as pessoas são levadas pela emoção, mas essa emoção ela não pode acontecer no momento da contratação. O consumidor sempre deve pedir uma cópia do contrato, levar para a sua residência, fazer as contas novamente, ver o impacto que isso vai ter a longo prazo. Muitas vezes ele está adquirindo uma dívida para 5, 6, 10, 20 anos. Então é importante ele saber qual vai ser as consequências dele contratar. Então muitas vezes, quando ele está na frente de um corretor, na frente de um vendedor, ele acaba sendo convencido. Só são mostrados ali os lados positivos. E nada melhor do que ele levar para casa, não há necessidade de fechar de imediato o contrato, sempre tem uma oportunidade de retornar novamente, dificilmente esse imóvel será vendido no curto espaço do tempo, mas é importante eles também sempre exigir uma cópia do contrato, que é outra situação que, por mais absurdo que pareça, muitas vezes a pessoa compra um imóvel e não recebe um contrato. Ela assina um contrato que fica no posse da construtora e que muitas vezes essa construtora não devolve para o consumidor, nem o consumidor pede. Rodrigo, no caso, cabe algum tipo de indenização? Caso esse atraso ocorra, esse consumidor tem direito a solicitar isso?
Sim, em muitos casos a justiça já entende que há sim um direito de indenização, muitas vezes pagando um aluguel correspondente. Porque imagina a situação, Aurélio, e isso acontece muito no PROCON, de pessoas, vamos imaginar, que comprou um apartamento para ser entregue em janeiro de 2013. Em consequência disso, ela vendeu o seu próprio apartamento para sair em dezembro de 2012. No entanto, não foi entregue o apartamento dela e ela teve que sair do seu apartamento. Então são situações que colocam o consumidor numa desvantagem muito grande, como também se há no próprio contrato alguns abusos, algumas cláusulas, como por exemplo uma cláusula de tolerância, que no próprio contrato, além do prazo estipulado para entrega, ela é dado 180 dias a mais para que essa empresa venha entregar o imóvel. Sendo que essa cláusula ela pode ser utilizada somente se tiver um caso fortuito ou algo imprevisto, não pela justificativa que é apresentada pelas construtoras. Muitas informam que a falta de material, falta de mão de obra, até situações climáticas aqui em Maceió. Então imagine uma chuva que não tem nenhuma catástrofe aqui no estado referente às situações climáticas, faz com que os consumidores não recebam no prazo combinado o seu imóvel. Ok, Rodrigo, então muito obrigado mais uma vez, a gente agradece a participação do Rodrigo, até a próxima terça-feira. Lembrando que mais Rodrigo Cunha você tem no portal TNH1, exatamente no blog Conheça Seus Direitos. E lembrando que esse tema, né, que é discutido aqui na terça-feira, na quarta, à tarde, acontece aí um mini curso lá na sede do PROCON, no centro. Voltamos aos estúdios do Jornal da Paz amanhã.